E aí, o que eu queria te perguntar do Felipe é que o mundo quer saber, né? Depois do jogo contra o Ceará, aí só para citar, para dizer que não falamos das flores, aí, desse contexto do jogo específico do Brasileirão, perguntei pro Felipe lá na coletiva até depois, né? Ah, ele disse na resposta anterior que queria ficar, né? Não, depender de mim fica, não sei o quê. Ele saiu pela tangente da sua pergunta, né? Eu fiquei com essa É, impressão. não, Foram lá, primeiro que. tacaram gelo Isso. nele e tal, e aí a pergunta ficou meio pelo caminho, né? Foi afetado ali pelo isotônico, né? Pelo banho de isotônico que o Bruno Henrique e o Luiz Araújo levaram lá. E aí eu perguntei, beleza, você quer ficar? O BAP já disse que quer ficar, e falta o quê? Combinar o quê? Quase perguntei isso. Quer que eu marque um restaurante para vocês? Então, enfim, um cafezinho lá em casa, eu convido os dois, vocês conversam lá na sala para resolver isso aí. Falta o quê? E aí o Felipe alegou, não, estou preparando o jogo contra o time tal, contra o Fluminense, contra o Atlético, estou muito ocupado, não tem tempo e tal, enfim. Meio que deixou expressar ali, né, que enquanto tiver competição rolando, ele não vai tratar desse assunto. Mas o que você tem para dizer para acalmar ou não, né? Talvez não seja para acalmar a nossa audiência aqui a respeito desse assunto do Felipe Luiz, enfim, sobre essa questão da renovação. O contrato dele agora, menos de um mês para acabar, né? A gente sempre lembra, 31 de dezembro. Ele ressalta que está feliz, que quer ficar, mas as coisas precisam ir para o papel, a assinatura precisa chegar, as cláusulas precisam ser postas. O que tem de cenário mais atualizado pelo que você conversou com a galera aí? Olha, então, a informação de hoje é que andou, que tá andando a negociação, de fato, quando acabou o brasileiro, ela que estava parada começou a andar, e que hoje o que precisa ser acertado é o salário. Ou a questão de prazos e outras coisas já está meio que pacificada, foi a informação que eu tive, ainda não tem exatamente qual é o que ficou acertado, se lembrando que o Flamengo queria 2 anos e com uma cláusula ali para ele, para em caso de saída para a Europa, uma cláusula maior para garantir que ele ficasse, né? Esse é o projeto do BAP, que manter o Felipe durante mais 2 anos. Mas o que me disseram que essa já não é uma questão, que a questão agora é um acerto de salário ali. E lembrando, lá atrás o Flamengo tinha feito uma proposta, ele fez uma proposta, o Felipe, depois disso, e aí o Flamengo fez uma contraproposta. E aí tá nessa conversa aí sobre salário. Ele está com o agente Jorge Mendes negociando. Então, o que tem que ser acertado é a questão salarial do Felipe. É o que está, digamos assim, como questão para ser resolvida. E depois que ele deu essa declaração, lembrando, o BAP deu uma entrevista para Flamengo TV, dizendo que, falando alguma coisa tipo, o Flamengo quer o Felipe quer o Flamengo, mas precisa ver se as condições estão todas, se elas se acertam ali entre elas. E o que está hoje na mesa é a questão salarial. Então, essa é a parte do Felipe. A outra parte, que é a do Boto, o próprio BAP também deu a informação que ofereceu um novo contrato para o Boto, ele ainda não deu uma resposta, ele não teve tempo para analisar a questão também, a proposta do Flamengo de novo contrato. Então, isso também está. Mas assim, as coisas andaram no sentido de que teve. No caso do Felipe, andaram, e agora o que falta é o salário. No caso do Boto, o que falta é ele olhar o que o Flamengo ofereceu e ver se confirma que fica, enfim. Então, nesses dois pés, as duas negociações. E no jogo ali, eu conversei com alguns membros da família do Felipe e tal, tá todo mundo muito contente realmente e ciente desse desejo dele de ficar, né? Questões negociais à parte, né? Enfim, esses detalhes que a gente está comentando aqui, mas acho que o ambiente todo ao redor do Felipe é muito favorável, né? Pelo que eu conversei lá com o pessoal, as crianças dele aqui estudando já há um tempo, com a esposa, a Paty, os pais estavam aí para o jogo final, então o ambiente familiar dele não é que haja uma pressão para ficar necessariamente, eu não estou dizendo isso, mas é muito favorável para que esse estilo de vida, para que esse momento da carreira continue aqui. Então, ele verbalizou isso também, do desejo de ficar, o quanto ele está sempre feliz no Flamengo e tal. A gente vê ele lá no treino, lá no Catar, né, que é um momento que o treino está mais aberto, assim, a gente consegue fazer algumas imagens, né, da atividade, o quanto ele faz parte mesmo desse grupo ali, como na condição de líder, de chefe, mas se entende muito bem com os jogadores, por ter sido jogador há tão pouco tempo, né, participa do bobinho ainda com bastante qualidade, né? Enfim, bota muita gente na roda ainda. O Felipe, apesar de já desse ano um pouquinho a mais aí, quase 2 anos aposentado, né?
Então, esse contexto todo familiar também então favorece muito, e aí tem essas questões que o Rodrigo está colocando. E vamos lembrar, né? A gente tá Salariais falando aí. aqui, tá falando aqui de salário, e óbvio que ele vai ter um aumento significativo, mas o Felipe ficou durante 1 ano e 3 meses, né? A efetivação dele, eu acho que é outubro, com o Isso. contrato que ele tinha de interino, né? Porque o contrato que era um salário bem abaixo do que é um salário top de técnico, né? Não falavam 300 mil reais, algo nesse sentido. Então, assim, eu só estou falando isso porque, embora ele esteja pedindo, óbvio, um reajuste e negociando e tal, mostra que nesse momento ele poderia ter conseguido um aumento anterior a esse. Não me parece que seja. É claro que é importante, tanto que ele está pedindo salário, mas não me parece que seja a coisa mais importante do mundo para ele, Isso. né? Não foi prioritário pedir um aumento salarial Senão quando ele ele já tinha já conquistado o tinha. título. Fatalmente o Flamengo já teria dado para ele um aumento anterior para esse período final. Então, Até porque momentos de não, título para isso não faltaram, né? Por exemplo, já exatamente. Eu acho que o que está acontecendo é que está parecendo que está se desenhando para uma renovação, né, Igor? Todos os sinais mostram isso. Agora, sempre pode ter uma surpresa aí no meio do caminho, chegarem a um desacordo, enfim. Mas eu acho que todos os indicativos que a gente está dando aqui, ó, família feliz, os dois lados querendo, faltando a questão do salário, sendo que a questão de prazo e tal já foi meio acertada. Então, né, tá indicando uma renovação, mas vamos ver, conferir aí, continuar apurando para essa conclusão do processo. Detalhezinho aqui sobre o Felipe Luiz, né? Dessas semanas aí, agora um assunto voltado à Conmebol. O Flamengo, obviamente, campeão da Libertadores, vai disputar a Recopa. E é preciso ficar atento para o que vai acontecer no Tribunal da Conmebol nos próximos dias, pelo seguinte: o Felipe foi multado em 80 mil reais por um atraso de jogo na segunda partida da semifinal da Libertadores. 80 mil dólares, perdão. Dinheiro considerável aí. A Conmebol está indo atrás muito, sempre vai muito atrás por conta dos atrasos, né, na volta do intervalo. E ele está denunciado de novo por conta do atraso, 1 minuto e pouquinho, 1 minuto alguma coisa, também na final da Libertadores. Então, é um contexto que a Conmebol não só vai majorando as multas, né, mas pode acontecer de a Conmebol decidir suspender o treinador por conta desses reiterados atrasos e tal. O Flamengo já mandou, tinha prazo até hoje para mandar a defesa para o Tribunal da Conmebol, a defesa do Felipe Luiz, para tentar evitar que esse negócio escalone ainda mais, não escalone não o Lionel, Escale. vai cresça ainda mais para uma eventual suspensão. Imagina se você tomar um gancho na Conmebol, ficaria fora do jogo de ida da Recopa contra o Lanús. Então, o trabalho do departamento jurídico nesse momento é convencer o julgador lá, né? Geralmente esses casos caem no juiz único lá da Conmebol, acho que é o Eduardo Grossbaum que estava trabalhando nesse assunto, para que o Felipe não seja, então, ainda que seja punido ou condenado, é praticamente inevitável, né? Escapar de uma condenação quando tem atraso de jogo assim. Isso impacta, como eu falei, no treinador. Mas a tentativa é evitar que haja uma suspensão para o Felipe, por mais que ele tenha sido denunciado e já condenado nesse artigo específico dos atrasos na volta do intervalo. Então, vale ficar de olho também. É um bastidor que, nessa altura do campeonato, da temporada, parece paralelo, assim, né? Aquele negocinho, aquele prato de acompanhamento ali, mas quando chegar lá na Recopa a gente vai se lembrar desse assunto, caso haja algum tipo de restrição. E tem um motivo, né, da Conmebol ser tão dura com o negócio de atraso, né, Igor? É porque afeta o cara que é detentor de direitos e que paga a maior parte do quinhão aí do contrato, tanto que vai ter uma renovação aí para 2027. E aí, como afeta os caras de direito de transmissão, eles pressionam a Conmebol e a Conmebol é muito dura com atraso. Estou dizendo que é certo não, mas assim, é por isso que essas multas são altas e eventuais punições por causa de 1 minuto, 2 minutos de atraso. Pois é. Vamos ver o que a galera tá falando aqui, os educados, felizes e contentes aqui desta live Mas do hoje Flamengo. Não tem como ninguém tá de mau humor aí, Não é Igor. possível, não é possível. Nem quem tava provocando Tá nas outras semanas apareceu. Que tá de mau humor aqui na live tem que Aí é brincadeira. procurar se tratar, fazer uma terapia. Isso, vai pescar, fazer alguma coisa para aliviar a mente, porque o Flamengo está fazendo a sua parte para te deixar tranquilo, meus caros amigos da audiência, caros e caras amigas da audiência também. Deixa eu ver aqui. Saudações rubro-negras de Poços de Caldas, um abraço. Vamos responder isso aqui daqui a pouco, tá, Ari? Sobre informação sobre contratações de possíveis contratações de 2026, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Um abraço para a Cis aqui, nosso sócio já. Ninguém morre nos devendo. Foi isso, é o lema da temporada.
deixa eu ver que o Weber está dizendo que, claro, que vale uma taça, né, na questão do Mundial. É uma taça, mas digamos que ninguém vai fazer o tour do Derby das Américas, né? Convenhamos. Precisamos ser realistas aí que ganhar do Cruz Azul por si só não vai ser o objetivo final da temporada de ninguém. Mas o Weber continua dizendo aqui que os invejosos paulistas querem desvalorizar a conquista do Flamengo para ganhar a taça Derby, tem que ser campeão da Libertadores. Canalhas! Enfim, é um ponto. Estar lá já é realmente interessante, né? Mas, enfim, não é o fim da jornada e também não entendo que seja um Bom, se ele está se referindo a gente como paulista, certamente não somos eu e você. Passamos longe. Marco Aurélio Silva, Palmeiras não merecia ser campeão de nada, muito erro de arbitragem a seu favor. Você já falou exaustivamente sobre asteriscos aí, né? As outras aí, né? Quais são os asteriscos de verdade? Asterisco do Abel, asterisco de Ferreira, né? E tá aí. Deixa eu ver. Quem mais? Tem gente elogiando aqui. José Benin. Mengão tem governo e planejamento, diferente do Brasil e de seus estados. Fica aí a crítica política, né? Somos uma nação próspera de fato aí. Não sei, você paga imposto também pro Flamengo? Eu não pago, não. Mas tá bom. É bom ver um clube organizado, né, colocando em prática seus projetos. Muita gente otimista aqui, o Flamengo vai ganhar. O Ellison, o velho tricolor, o Flamengo campeão mundial, tô falando. Até o São Paulino tá achando aí que vai ser campeão mundial. Vejam só, rapaz, o otimismo. E o Igor, sobre esse negócio do mundial, bom a gente lembrar, né, que já teve outro ano que teve 2 mundiais num ano, né, que é 2000, com o Corinthians e Boca, né? O Corinthians ganhou o mundial que a FIFA organizou, aquele que tinha torneio que juntava o Real Madrid, Vasco, Manchester United e tal. E aí é por isso que o Corinthians é 2 vezes campeão mundial, tem esse título e depois o outro contra o Chelsea. E naquele ano o Boca ganhou a final do Intercontinental, que foi também igualada como mundial. Por isso que eu acho que é mais ou menos uma situação similar, embora esse campeonato tenha sido maior esse ano. Eu acho que tinha até uma discussão se deveria disputar essa competição ou não esse ano. Pessoalmente, eu acho que a FIFA não deveria não ter tido. Ele está mantido muito por questão de patrocinadores, mas estando mantido, ele vai valer um Mundial igual valia anteriormente, o mesmo formato que vem sendo disputado. A minha ressalva é só que o patch de World Champions vai estar com o Chelsea, então não vai estar com quem ganhar o Intercontinental. Quem ganhar o Intercontinental vai ganhar um patch. Mas eu só estou fazendo essa lembrança que já teve isso em 2000, né? Vai perguntar lá pro Boca Juniors se ele se considera como campeão mundial em 2000 ou não, né?